Professor Cláudio Tencati, treinador de futebol, hoje no Esporte Clube Vitória, ficou nacionalmente conhecido por um determinado período do tempo, o treinador mais longevo do futebol brasileiro, e é sobre longevidade no futebol, sobre a cultura do futebol brasileiro de maneira geral e sobre trajetórias de carreira que a gente vai falar hoje. Professor Cláudio, seja bem-vindo e conta pra gente quem que é o Cláudio Tencati e como que ele se tornou um treinador de futebol no Brasil. Olá a todos, é um prazer, né? E olha, longevidade não é uma receita de bolo, né? Não tem uma receita certa. Os resultados contam muito, claro que a gestão do próprio clube conta demais também. Então, o Londrina em específico é uma gestão voltada para um dirigente, então é dono, né? Clube que tem dono, então diferente de um clube diretivo que tem associados, tem diretores, onde opinam esse, opinam aquele, né? Às vezes são até levados para emoção de torcida, de pressão de imprensa. Já o Londrina não, né? Então, como ele tem um dono, as coisas são definidas mais diretamente entre o treinador, o diretor executivo de futebol e o presidente do clube. Então, especificamente, são 3 pessoas que definem o futebol e não tem intervenção de mais pessoas. Então, acho que isso que facilita a vida do treinador. Mas também existe a cobrança, existe a cobrança por resultados esportivos, como também de revelação de atleta. Então eu vejo que a longevidade acontece por isso, né? Mas os resultados contaram muito para mim nessa trajetória também. Como consegui de novo, indo para o Atlético Goianiense, permanecer praticamente 9 meses no trabalho, né? E um detalhezinho ou outro para chegar à Série A, né? Faltou nenhum pulinho. Então eu vejo que estou sendo feliz e espero ser feliz no Vitória nesse momento. Legal. Cláudio, você nem sempre foi treinador de futebol, né? Você começou como preparador físico, depois virou auxiliar. Muito antes disso, você já tinha sido atleta de futebol, não profissional, mas você teve uma trajetória no futebol de base. Conta um pouco pra gente quem é o Cláudio Tencati, como que ele chegou até aqui. Exato. Eu sou um garoto de infância, né, que tinha um sonho de ser jogador de futebol profissional. Lutei por isso, me empenhei por isso. Mas o destino me levou para um outro caminho, né, que é não conseguir ser, mas a insistência do desejo do futebol, a paixão falou mais. Fiz o curso de educação física, né, consequentemente ingressei na preparação física em 97 no Cianorte, fui até 2001 e depois de 2002 decidi que o meu desejo era a área técnica, eu gostava da área técnica, sempre gostei. Então ali já comecei os trabalhos com as categorias de base, técnico do juvenil, sub-20, auxiliar de treinadores que passaram pelo Cianorte, tive o prazer de trabalhar com Caio Júnior, Gendor Piscinin, né, Gilson Kleina, então o que foi me dando amadurecimento, né, por esse lado criando lastro. Consequentemente tive minha primeira oportunidade no Cianorte em 2006, numa parte, 2007, depois 2008 e depois segui minha vida. Paranavaí 2009, 2010 Irati, que eu conheci o Sérgio Malucelli, a gente fez um trabalho fantástico também no Irati e depois, consequentemente, ele assumindo o Londrina e me levou para Londrina. E aí, então, que evidenciou o meu trabalho a nível nacional, né? De 2011, que assumimos o Irati, estava na 2ª divisão do Campeonato Paranaense, fiquei até 2017, a qual o Londrina ficou na Série B, nós deixamos na Série B do Campeonato Brasileiro, a 2 pontos do acesso à Série A, né, que nós ficamos em 2017, e campeão da Primeira Liga, e campeão paranaense há 22 anos que não era campeão também. Então deixamos títulos e deixamos marcas expressivas. Então essa foi a trajetória nossa que nós tivemos ao longo dessa carreira que nós fizemos aí. Legal, professor. E você tinha até ano passado uma experiência muito grande no futebol do sul do Brasil, né? E aí você sai do sul do Brasil, vai para o centro-oeste, né? Você relatou recentemente a experiência que você teve no Atlético Goianiense. E agora você tem um novo desafio na carreira, que é entender o mais rápido possível como funciona o futebol nordestino. Quando a gente fala futebol, a gente está falando só do jogo. O jogo também precisa ser entendido, ele tem particularidades, mas para além disso, né, a cultura do futebol nordestino em termos de gestão, de cobrança da torcida, de expectativa da torcida, de relação com a torcida, né? Você hoje está num clube que tem uma torcida imensa, né? O Bahia tem mais de 1 milhão de torcedores. Como que é? E qual a importância do treinador ser alguém adaptável, porque exige se adequar de maneira rápida e eficiente a um novo ambiente. Não há dúvida. Você precisa ter um entendimento, e claro que quando eu saí do Londrina, eu tinha a opção de permanecer no Londrina ainda, mas o meu desejo era o quê? Eu tinha que ter um amadurecimento profissional, e eu fiz um plano de carreira. E para esse plano de carreira, porque eu desejo todo treinador um dia estar na seleção brasileira, e é o meu sonho também, e eu vou trabalhar muito para isso, então você tem que fazer etapas para chegar a esses projetos, né?
Então eu criei esse projeto. Olha, para mim galgar um pouco mais de experiência, amadurecimento, eu teria que sair do Londrina e buscar novos ares. Até porque conhecer novas culturas, como você disse, né? E o futebol nosso a nível nacional, ele tem várias culturas, clubes com particularidades, né? O Vitória hoje, ele tem uma particularidade, né? O Vitória, por característica, ele é um time que propõe jogo, é time que gosta do jogo de beirada, com laterais, com atacantes, né? Um jogo envolvente, um jogo técnico. Além disso, é uma exigência, né, que o clube existe, o clube formador. Isso está no DNA do Vitória, é um clube formador. Então eu tenho a década de 90, por exemplo, professor, só para relembrar, quem não viveu isso talvez não saiba, vamos pensar aí rapidinho, 3 grandes jogadores que saíram da categoria de base do Vitória: Dida, Edilson, Vampeta, a gente poderia falar vários outros aqui, Paulo Isidoro. Vários, né? Exatamente, então é uma escola formadora, né? A gente fosse buscar uma lista aqui, né? Jogadores que já passaram por seleção brasileira, jogadores que debutam ainda no futebol europeu, né? Então a gente sabe desse entendimento. Então rapidamente você tem que fazer o quê? Você tem a tua filosofia de trabalho, você tem sua metodologia de trabalho, mas claro, você tem que entender que o clube já existe também uma metodologia, uma filosofia, e a qual você tem que agregar a sua com o do clube para que possa fazer o trabalho. Então isso eu acho que vai criando lastro, né? Você vai aumentando o teu conhecimento, você vai aumentando o teu entendimento do futebol, e aonde que daqui a pouco, quando você chegar, como eu disse, num sonho de seleção brasileira, você vai ter uma dimensão nacional de quem são jogadores de todos os lugares do país, a maneira que se joga. Então acho que cria esse entendimento, e esse é o meu plano de carreira que eu penso. Legal demais, professor. Ou seja, como que a gente consegue crescer pessoal e profissionalmente a partir de diferentes tipos de desafio, né? Desafio, por exemplo, de entender o futebol nordestino, essa questão da torcida, né? Que talvez até então não tivesse sido tão veemente, né? A gente sabe o quanto que é diferente você trabalhar numa cidade como Salvador, que é completamente polarizada, né? Ou você é Bahia ou você é Vitória, se adaptar a essa cultura, ou seja, exige um crescimento muito acelerado do profissional do futebol, né? Estar em alta performance o tempo inteiro. E o que é que seria para o Cláudio Tencati estar em alta performance o tempo inteiro? Ou seja, o Cláudio Tencati fala: eu quero ser treinador da seleção. Nossa, isso é um sonho super ambicioso, audacioso, e para isso a gente tem que ter muita coragem, inclusive, de assumir assim publicamente. O que é que o Cláudio Tencati faz hoje, por exemplo, para ser um treinador, para sonhar em ser um treinador de seleção brasileira, para ser um treinador de seleção brasileira, por exemplo, daqui a 5 anos? Eu tive um aprendizado muito grande, me lembro como se fosse hoje. A primeira vez que eu tive contato com o Caio Júnior, nós entramos numa sala e ele me explicou o que ele queria, e aí ele disse para mim assim: você tem o Tática 3D, que é no computador e tal, porque eu quero que você vá avaliar os adversários e trazer para mim. E no momento eu não tinha, tal, aí ele deu algumas ideias aí de como fazer, tal, e ele deixou uma mensagem para mim: sempre esteja preparado para as oportunidades, porque a oportunidade apareceu, você tem que estar totalmente preparado. Então, na minha opinião, eu julgo o quê? Ser um treinador de um clube grande hoje, seja para a seleção brasileira, eu tenho que estar totalmente atualizado em questões táticas, técnicas, metodológicas, né? Sempre melhorando a comunicação com a imprensa, com a torcida. Então a mensagem que eu quero transmitir nesse momento, que eu vou estar ali nesse contato, porque o torcedor ele está ali atento, as crônicas esportivas estão atentos, os comentaristas, aquilo que você vai dizer. Além disso, uma preparação pessoal, né, de conduta, de comportamento. Também julgo importante, né, você estar se atualizando inclusive para o inglês, porque você se tornando um treinador a nível nacional, de uma equipe nacional como a seleção brasileira, você vai ter muito contato fora do Brasil. Então você precisa ter essa preparação também. Então que alguns treinadores brasileiros ao longo da história tiveram até dificuldade para ter mercado fora do país em função de não ter comunicação, né? Não dominar a língua, né? Então eu acho que isso é outra coisa fundamental. Então é você estar atualizado em ambas as áreas. Então você construir essa preparação. Alguns treinadores mesmo antigamente deixavam muito de lado a área da comunicação, né? Então de você ter uma comunicação ali melhor com a imprensa, de você ter uma comunicação melhor com os seus atletas, né? Então de falar de uma maneira correta, né? De ter pronúncias corretas. Então acho que isso é uma coisa que eu fui percebendo, fui orientado também. Então isso te dá uma dimensão muito grande, né? Do que o mercado está exigindo, do que o mercado está falando. Então acho que você cria uma visão e ela amplia, né? Você não fica tapado aqui, né? Ela amplia, e isso é o que eu penso e é o que eu estou procurando fazer.
Legal demais, professor. A gente tem uma ideia muito bem consolidada acerca do que é ser treinador no Brasil e a instabilidade, né? Eu digo a gente de maneira geral porque há no imaginário social de quem acompanha futebol essa ideia de que o treinador ele não tem tempo de trabalho, ele precisa, né, de tempo, mas esse tempo poucas vezes é fornecido, né? O Cláudio Tencati ele ficou mais de 4 anos em um único clube, né? Talvez ninguém melhor que o Cláudio Tencati possa falar o que é ter, né, tempo para trabalhar no Brasil. Cláudio, qual que é a diferença que faz? Você que viveu isso na prática. Dá muita diferença. Dá muita diferença porque você consegue botar os seus conceitos com propriedade, né? Então você consegue ter sequências de trabalho. Então o atleta ele já vai ter mais entendimento. Eu, por exemplo, eu tenho atletas que teve comigo no Londrina. Silvio Zagueiro é um caso que está até hoje no Londrina e é um dos titulares. Ele passou das 7 temporadas que eu fiquei lá, 7 temporadas. Então você imagina o entendimento desse jogador e a parceria que ele tinha comigo, né, enquanto treinador, né? Então eu não precisava mais dizer para ele o que ele tinha que fazer, o que deveria fazer a nível de vestiário, a nível extracampo, a nível dentro de campo. Então isso já existia uma cultura compartilhada. Claro, exato. Inclusive com a acolhida, né? Chegam novos atletas, porque a cada temporada também o Londrina mudava, né? Mas nessas mudanças, os atletas que chegavam já tinham uma acolhida desses que já estavam, né? Inclusive para aquelas dicas, ó, faça isso, não faça aquilo porque o treinador pensa dessa forma, ou o treinador tem essa maneira de conduzir. Então isso ajuda demais. Então quando você tem trocas a cada 4 meses, a cada 5 meses, ou até menos às vezes, como acontece em alguns clubes, tem clubes que trocam 5 treinadores numa temporada, né, em 12 meses, nem dá 12 meses, em 10 meses, então isso é muito. Então isso não cria vínculo, não cria parceria, não cria afinidade, não cria entendimento, né? Então é impossível você desenvolver um entendimento do jogo, a maneira que você quer que ele jogue, certo? Só o resultado para que realmente aconteça. Alguns treinadores conseguem, tem resultado a curto prazo, mas tem outros que não conseguem, porque o resultado talvez não venha, não se tenha tempo e isso não se cria essa identidade. Então por isso que eu acho que o clube primeiro ele tem que ter uma identidade para contratar o treinador certo e dizer, olha, você vai ter esse prazo para você desenvolver esse projeto, que é o que nós queremos. Legal demais, professor. Acho que quando você fala de identidade, fica muito claro o que é que significa se identificar com o clube, e para isso você precisa de tempo, se identificar com o contexto, compreender esse contexto, e aí o fator tempo nesse caso é realmente um aspecto fundamental. Professor, se você pudesse deixar uma super dica para aquele profissional, aquela profissional do futebol que sonha um dia estar, por exemplo, no lugar do Cláudio Tencati. O Cláudio Tencati hoje sonha um dia estar no topo do que é, né, o que significa estar no topo enquanto treinador no Brasil. Ser treinador da seleção, né, representar o nosso país. Para algumas pessoas hoje a referência é ser treinador do Sport Clube Vitória, ou ser treinador do Londrina Sport Clube. Para o Cláudio Tencati, qual seria aquela super dica, né, uma super habilidade que você pudesse emprestar, você certamente emprestaria para alguém, porque nisso você é muito bom e isso fez muita diferença na tua carreira? Olha, primeiro ter o conhecimento da área que você... Isso é para qualquer área. Ter o conhecimento da área, mas principalmente futebol. Ter o conhecimento. Então é você buscar fazer curso, você buscar ir fazer estágio nos clubes, vivenciar o dia a dia do clube, né, ter um entendimento da funcionalidade dos clubes. Né? Isso é importante porque te dá bagagem para você ter entendimento daquilo que fazer, porque às vezes fazer por fazer é fácil, mas fazendo, sabendo o que você faz, aí que é o ponto-chave. Né? Então você vai fazer um treinamento, você sabe para que serve aquele treinamento, você tem entendimento para aquilo que você quer. Ora, é para jogar com 3 atacantes, é para jogar com 2 atacantes, é para jogar com uma linha de 4 atrás ou não, com uma linha de 3, então você tem entendimento daquilo que você vai aplicar. Então é dominar o assunto, né? Então ter esse entendimento tático, técnico, né? E claro que eu falo isso para os atletas, até na minha apresentação com Vitória, eu disse isso a eles. Falou, olha, tocar a bola, dominar a bola, tá bem posicionado. Todos os jogadores hoje no futebol fazem isso. Agora precisa fazer o algo mais. E o algo mais vem da onde? Vem do coração, vem do seu estado de espírito, vem do nível de concentração, do seu nível de foco. Né? Então você sempre tem que estar atento para isso. Então você fazer sempre o feedback daquilo que você está fazendo certo e não
ter realmente a coragem de dizer para si próprio, você está errando nisso, reconhecer os seus erros, que eu acho que é uma das coisas que poucos reconhecem, às vezes deixam as coisas e continua errando e não reconhece o erro. Então eu acho que é outra virtude exatamente, não aprendeu, é outra coisa, virtude que todos têm que ter, né? Mas não há dúvida que é esse caminho, para quem quer começar a carreira lá de treinador, como eu comecei dessa forma, eu tive essa experiência no curso da CBF agora que nós tivemos no final do ano, e o Tite estava na nossa turma, técnico da seleção brasileira, então me motivei mais ainda, por quê? Porque no contato que eu tive com ele, contando as histórias dele, então nós vimos que essa trajetória dele chegando até a seleção brasileira está sendo a nossa trajetória. A história dele é muito parecida com todas as histórias dos outros treinadores, que é treinadores que passaram por clubes pequenos, que é treinadores que passaram por clube que não pagou, que ficou com dívida porque não conseguiu pagar, e que ficou desempregado determinado tempo, que houve pressão da família, que pensou em parar de ser treinador, né? Que ele também colocou isso, como eu também já aconteceu isso comigo nessa curta carreira também, e que a gente daqui a pouco se anima de novo, se empenha, busca o desejo, não fala mais alto, não é isso que eu quero, eu vou lutar, tem que ter luta, né? E a gente procura se motivar. Então eu acho que é isso que tem que ser, né? Então se tem um sonho, vai atrás do seu sonho, lute pelo seu sonho, que vai dar certo. Show de bola, professor. E para alimentar esse sonho, qual seria a dica que você deixaria? Seja um livro que te marcou, um filme, qual que seria assim aquela super referência que você recomendaria para quem busca mais conhecimento na linha do futebol? Olha, Fúria de Titãs é um filme que eu gosto demais, né? Futebol americano, né? Então, com Denzel Washington, que é espetacular nesse filme. Então, traz muita energia. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Não, é uma coisa bacana. Quem gosta de um bom filme para trabalho de equipe, para realmente ter resultado, para unir equipe, esse é um excelente filme, né? Eu cito A Arte da Guerra, um outro filme para estratégia, como um espetacular. Eu ganhei isso de um médico no Cianorte, ele me deu de presente. Já leu quantas vezes? Leu umas 3 vezes já. E vai pegando os detalhes, né? A gente vai pegando os detalhes. Um dos detalhes, por exemplo, é você conhecer a si próprio. É um ponto importante para você vencer uma batalha. Você conhecer o adversário é um outro importante para você vencer outra batalha. E se você tiver domínio dos dois, conhecendo a si próprio e o adversário, a chance de você vencer a guerra é iminente. Então isso ele já traz. Então isso significa o quê? Né? Você vai te dando estratégias pessoais de como você tem que trabalhar. Então isso é um outro livro que eu julgo importante e bacana. Fugindo, claro, do contexto, hoje tem muitos livros aí interessantes, do Guardiola, do Zé Mourinho, o próprio Tite lançou, o Vanderlei Luxemburgo lançou, treinadores brasileiros que estão escrevendo, né, suas histórias. Então tem vários livros assim, mas esse Arte da Guerra é um que me marcou. Legal demais. Para finalizar, 3 grandes referências do Cláudio Tencati hoje, por quê? Treinadores? Para treinadores não tem como. O Caio Júnior foi uma referência para mim. Isso, né, o que alavancou minha carreira, me deu um entendimento da parte tática. Tele Santana, que é da parte anterior, pela maneira que ele conduzia suas equipes, né, um jeito disciplinador, mas ao mesmo tempo estratégico, um treinador vencedor também. E não há dúvida que nessa nova geração que o Tite é a grande referência. Por quê? Porque é um treinador que se tornou muito estratégico, um treinador organizado que deu um boom para a seleção assim, das eliminatórias para a Copa do Mundo muito grande. E a gente tem muita esperança nele. Então, as 3 referências para mim. Obrigado, Cláudio. Uma satisfação recebê-lo aqui no Futebol Interativo.